Fala povo, tudo bem? Diego aqui da Biblioteca Bruta para mais um vídeo sobre lançamentos. Todos os lançamentos que eu vou falar aqui hoje saem em 2025. Nós temos aqui um thriller de espionagem, nós temos um clássico da aventura que vai fechar uma saga importantíssima para a literatura ocidental, um clássico lá do século XIX, inédito, nunca tinha saído aqui pra gente. Nós temos clássicos do horror, nós temos uma fantasia nacional e nós temos diversas fantasias gringas, tá? São no total 11 livros, desses 11, 3 até já saíram em outubro. As editoras simplesmente falaram, tá aí, tá disponível. Outubro não, em setembro. As editoras simplesmente falaram, tá aí, tá disponível, vai lá, compra lá, vai lá, valeu. Não fizeram divulgação nenhuma nem nada. Outras 7 já tem datas de lançamento. Dessas 7 até nós temos 3 que nós falamos lá no livro anterior, tá? Mas ou era especulação ou faltava confirmação de data e agora tá tudo confirmado, tá tudo certinho, já tem capa, já tem data, já tem preço, já tem tudo. E apenas uma ainda não tem data de lançamento. Já curte, já comenta, já compartilha. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Vamos ver todos esses livros após a abertura. Então a gente começa com o box O Grande Livro do Rei Arthur, lançado pela HarperCollins no dia 1º de setembro, chegando aí por R$ 199,00 e 760 páginas. É um box porque está dividido em 2 volumes, tá? Aqui nós temos um box que reúne em 2 volumes mais de 30 das mais antigas histórias sobre todo o folclore do Rei Arthur, né? Todas as lendas arturianas. Essas edições, elas são extremamente bonitas. Eu tenho 2 delas, eu tenho Mabinogion e Kalevala. Se você tiver interesse, confere esse book haul aqui que eu mostro essas 2 lá com um pouco mais de detalhe. Com detalhes, certo? Porque eu não trouxe elas aqui. Essas histórias, elas fazem parte da coleção feérica, que tem já tem esses 4 volumes, eu tenho esses 2. São edições belíssimas, com muita arte interna, capa dura. Elas seguem exatamente o mesmo padrão dos livros do Tolkien, para você deixar ali um do lado do outro. Até porque essa coleção ela busca trazer as histórias mais antigas que inspiraram Tolkien a escrever todo o seu imaginário, né? Todo o que levou à Terra-média. As informações, nenhuma delas trazem aqui nome de autores, nem nada disso. Só diz que é compilada por fulano de X e com artes de fulano de Y, tá? Justamente para dar esse caráter, né, de que são as coisas mais antigas, são essas lendas populares, registradas há muito tempo. Então, por isso, se você está na dúvida, isso daqui é a mesma coisa que já saiu lá nos livros da Zahar, do Howard Pyle, não é a mesma coisa, tá? São coisas diferentes. Aliás, com relação ao Howard Pyle, a Zahar acho que nunca chegou a lançar um 3º volume, né? Porque ele tinha 4 histórias, a Zahar só lançou os 2 primeiros livros. Mas esse ano mesmo, a editora Scriptoriano chegou lançando tudo compilado em um volume só, todos os escritos do Howard Pyle. Tá belíssima essa edição, tá belíssima mesmo. Tenho muita vontade de adquirir isso. Aliás, eu quero adquirir esses 2, né? Eu quero adquirir tanto o box quanto esse da Scriptoriano. Só que também veio um precinho nada camarada, né? Vamos ver se um dia, com sorte, entra em promoção, que não aconteceu até hoje. Mas ambos estão belíssimos, tá certo? Vamos à sinopse. As lendas do Rei Arthur e da Távola Redonda são pilares fundamentais da literatura medieval que reverberam através dos séculos e seguem moldando gerações de leitores e escritores, tendo sido uma referência literária para Tolkien desde sua infância. Figurando entre as produções mais emblemáticas do imaginário coletivo, os contos presentes nessa edição avançam sobre os mistérios do coração humano e nos convidam a revisitar Camelot e seu rei e os cavaleiros que o cercam a partir de novas perspectivas. Com artes de John Howe, um dos pioneiros na ilustração das obras tolkienianas, e compilação e textos do especialista em questões arturianas John Matthews, este livro é parte de Feéria, uma coleção que apresenta narrativas únicas para mergulhar na literatura de fantasia. O nome é uma referência ao termo desenvolvido por Tolkien para descrever um lugar mágico habitado por criaturas fantásticas, onde física, a natureza, a moral e o próprio tempo são regidos por leis próprias. Lá não se passam apenas os contos de fadas infantis, mas narrativas maduras nos quais o inexplicável se torna possível. Então esse foi o box O Grande Livro do Rei Arthur, da HarperCollins, que já está disponível. Bora pro próximo. Já no dia 15 de setembro, por R$ 119,90 e 352 páginas, a editora Jambô lançou o 14º livro da saga do Drizzt. Drizzt, que já tem resenha aqui no canal, hein? Aqui, então, esse 14º livro ele vai abrir uma nova trilogia dentro da saga de Drizzt,
que vai abarcar os livros 14, 15 e 16. Mas atenção, o Drizzt mal aparece nessa trilogia, tá? Aqui nós teremos a história dos mercenários, como diz o nome, né? Trilogia dos mercenários, os mercenários Artemis e Jarlenx. Jarlenx, que já aparece no primeiro livro do Drizzt, o livro chamado Pátria, esse primeiro arco do Drizzt aí na trilogia do Elfo Negro, que compila Pátria, Exílio e Refúgio, já tem resenha aqui no canal, vai lá no card se você quiser conferir, resenha recente até. Mas apesar do Drizzt não aparecer aqui, os fãs da saga dizem que muita coisa que acontece nesses 3 livros vão reverberar por toda a saga do Drizzt mais pra frente, tá? Então é muito recomendada essa leitura e eu vou fazer ela com certeza. Esse já é o segundo livro do Drizzt que a Jambô lança esse ano aqui, tá? Então ela lançou esse ano o 13º, que concluiu uma trilogia, e o 14º, que inaugura uma trilogia. Ano passado ela também lançou 2 livros, o 11º e o 12º. Se continuar nessa balada, nesse ritmo, o ano que vem, 2026, ela deve lançar o 15º e o 16º, fechando essa trilogia, né, dos mercenários. E se seguir nessa balada, em 2028 ela chega no livro 20. Quem diria a gente vê uma série de fantasia no Brasil chegar ao seu 14º livro, ou ao seu 16º, ou até mesmo ao seu 20º, caso isso aconteça, hein? Isso é muito significante, galera, muito significante mesmo, isso é muito raro. Quantas séries com bem menos livros a gente já não viu abandonado por aqui, e a Jambô tá chegando, tá conseguindo ir firme e forte mais pra frente, chegando aí em quase 2 dezenas de livros de um mesmo personagem. Isso é muito significante, é de ser aplaudido de pé. Já o preço não é tão assim de ser aplaudido de pé, né? Porque convenhamos, galera, de todos os livros que eu vou apresentar aqui, esse é o mais caro proporcionalmente ao seu número de páginas, tá? Eu não sei se isso é devido ao preço da licença, ao tamanho da tiragem, se é tudo incluído nisso. Então não sei o que acontece, até o dia que a Jambô explicar, a gente vai ficar sem saber. Outra coisa, esses livros de Tormenta, se vocês acharem ele por um bom preço, peguem. É difícil ver isso daqui com mais de 35% de desconto. É muito difícil mesmo. Os primeiros livros de Dragonlance e do Drizzt você até acha com mais desconto, mas depois ali dos 5, 6 é bem difícil encontrar. Então se você vê por esse valor e tá interessado na série, já começou a ler, pega, tá? Vai valer a pena. É bem difícil encontrar, mas assim, vamos à sinopse. Uma teia de caos e destruição. Artemis Entreri está de volta a Porto Calim, a cidade onde um dia foi conhecido como o maior assassino de Faerun. Contudo, cercado por Drows, logo se verá envolvido em tramas políticas que o farão trilhar um caminho já percorrido por seu inimigo mais odiado. Enquanto isso, a influência do maligno fragmento de cristal se intensifica sobre Jarlaxle, o líder dos mercenários Drow. Quando seus próprios comandados começam a se voltar contra ele, sua única esperança se torna o homem que pretendia escravizar. Tá aí a sinopse. Bora pro próximo. A próxima obra que eu vou trazer para vocês, então, mais uma dessas já lançada, aliás, a última da lista aqui que já foi lançada no mês de setembro, chegou em 30/9 pela Penguin Companhia, o box Ficção Completa de Lovecraft, de HP Lovecraft, chegando aí com mais de 1.600 páginas e o preço de R$ 199,90. É um box com 2 volumes, tá certo? E a gente tem aqui um lançamento bem interessante, tá, galera? Faz tempo que a gente não tem. E eu nem saberia nem se dizer se já teve algum lançamento assim que trouxe todos os contos já escritos pelo HP Lovecraft. Só para efeito de comparação, a Dark Side está lançando os contos do Lovecraft, já lançou 2 volumes, mas se você juntar esses 2 volumes, dá um pouco mais de 20 contos ali dentro, acho que 21 ou 23, alguma coisa assim. A Edra lançou um tempo atrás também uma compilação, também chegou aí por uns 40 e poucos contos só. A Martin Claret também já lançou 2 versões de sua coletânea, todas elas também com um pouco mais de 40 contos. Essa da Penguin tem 68 contos do autor, tá? É a mais completa que eu tenho a notícia que já saiu aqui no Brasil. De todos esses contos aí que foram lançados entre 1916 e 1937. Abri um parênteses aqui, galera. Essas edições da Martin Claret são cheias de polêmica. Sempre que alguém traz ela, sempre que alguém mostra ela, você pode entrar nos comentários, vai ter gente lá falando edição censurada, edição censurada, edição censurada. O que aconteceu? A menção de que a Martin Claret, ela amenizou os tons e as palavras, às vezes até mesmo trocou algumas palavras de cunho mais racista do HP Lovecraft em sua obra, né? Lembrando, o HP Lovecraft é um homem de um outro tempo, de outro local, outra mentalidade, onde era até meio, ou até mesmo muito normal
a pessoa ser racista, certo? Então isso afetou algumas de suas obras e isso se mostra lá. E aparentemente a Martine Claret estaria censurando isso para as novas audiências mais sensíveis e coisas assim. Aquele papo todo que muitas a gente já conhece. Mas olha só que interessante, o Rafael do Pela Capa está lendo agora no mês de Halloween uma dessas versões da Martine Claret. E eu comecei a conversar com ele se ele tem notado alguma coisa e ele disse que não. A gente até mandou no grupo lá do Rodrigão 1002, que nós dois estamos lá no grupo, ele começou a mandar alguns trechos, eu comecei a procurar o original e não me pareceu nada diferente do que é o contexto do original, certo? Então eu já comecei a ficar com o pé atrás e comecei a investigar um pouco mais. O que eu encontrei foi que, na verdade, são alguns contos específicos traduzidos por uma tradutora específica, Lenita alguma coisa, não vou me lembrar o nome completo dela. Então fica esse porém com relação a Martine Claret. Apesar de toda essa polêmica, eu nunca vi alguém fazendo a comparação de fato. Só viu, disse-me disse, só viu, falei. Ouvi que foi assim, tá? Então se vocês tiverem aí exemplos disso acontecendo, deixem aí nos comentários que vai ser bem legal a gente ter essa informação. Já com relação a Penguin, a gente pode confiar no bom trabalho, né? Geralmente é difícil a gente ver alguma edição da Penguin, eu não me lembro de ver nenhuma edição da Penguin tendo reclamações com relação à tradução, com relação ao texto. Muita gente reclama de ela ser uma versão muito básica de material fisicamente, né? Uma capa sem orelha, muito molinha, papel também mais perto de um jornal, alguma coisa assim. E também das suas introduções e textos de apoio que contém muito spoiler, né? Então, feito essas ressalvas, pô, pelo preço e pela quantidade de contos que ela traz, tá valendo muito a pena. Eu tenho só a primeira aqui da Dark Side, né? Aquela Miskatonic. Cadê? Eu tenho só essa daqui. O volume 2 está esgotadíssimo, apesar de aparentemente a Dark Side vai reimprimir o volume 2 dessa versão Miskatonic aqui. Mas eu acho que eu vou pegar essa da Dark Side aqui, porque tá. Da Dark Side, essa da Penguin, porque tá muito mais completa. Só para efeito de comparação, tá? Essas duas da Dark Side você vai ter pouco mais de 20 contos e vai pagar a bagatela de uns R$170 no preço de capa. Essa aqui você tem 68 por R$199. Vale muito a pena. Considerado o nome mais importante da literatura de terror ao lado de Edgar Allan Poe, a obra de H.P. Lovecraft disseminou o gênero do horror cósmico. Nele, o medo e o pavor parecem oriundos de uma angústia existencial profunda. Nesta edição que compila todos os seus textos, é possível acompanhar a evolução do estilo narrativo único de Lovecraft, que conjura horrores indescritíveis e vozes enlouquecidas. O resultado é um universo compartilhado onde antigas divindades e livros proibidos reaparecem em diferentes histórias. Criaturas capazes de transtornar a mente são invocadas em um canto de um quarto de pensão, ou se encontram dormentes no gelo da Antártida, ou no além-mar. Os monstros de Lovecraft desafiam a geometria e a lógica, insinuando um mundo onde humanos são dispensáveis. Maravilhoso. Próximo livro. Nosso próximo livro é o único lançamento do mês de outubro, que sai no dia 21/10, Endymion, o terceiro volume da saga Hyperion, dos Cantos de Hyperion, né, lançado pela editora Aleph. Chega pelo preço de R$ 119,90, capa dura, 696 páginas. No meu primeiro vídeo de lançamentos, eu coloquei essa obra aqui como um bônus, né, de talvez, quem sabe, vamos torcer. Porque aquele vídeo eu só falava de fantasia, que nós temos uma ficção científica. 2, porque a Aleph não tinha dado nenhuma, pelo menos não que eu tinha visto, nenhuma nota, nenhuma impressão de que ela ia conseguir lançar esse volume aqui nesse ano, tá? Para nossa surpresa, para nossa felicidade, está vindo a Endymion. E faltando agora só apenas um volume para concluir a saga, espero que consiga vir no ano que vem. Publicado originalmente em 1996, aqui, como eu já dito, né, nós temos o terceiro livro da quadrilogia Cantos de Hyperion, e esse terceiro livro inicia a segunda duologia, né? São 4 livros que formam 2 duologias. Os 2 primeiros livros são esses daqui, então é Hyperion, e o segundo livro é A Queda de Hyperion. Gosto muito dessas capas aqui. Gostei da capa do terceiro volume de Endymion também. Então nós temos Hyperion, Queda de Hyperion, Endymion, Ascensão de Endymion. Olha aí, faz um arco todo, né? Essa história se passa quase 300 anos depois dessa duologia aqui, tá? Muita coisa mudou no universo aqui de Hyperion. A principal entidade que controlava ali toda a humanidade já não existe, já caiu, já foi substituída por uma outra mais religiosa, de fundo religioso, católico, mas muito distorcido mesmo.
o principal sistema de transporte da galáxia, de transporte instantâneo, né, que fazia com que todo mundo estivesse ali no mesmo tempo, né, sem os problemas da dilatação do tempo e espaço, enfim, todo esse problema físico caiu, ruiu, então a civilização está um pouco mais fragmentada. Ao mesmo tempo surgiu uma outra tecnologia para permitir que os humanos vivam por mais tempo, desde que você entre nessa religião nova. Enfim, muita coisa nova e diferente vai acontecer aqui, mas muitos dos acontecimentos dos 2 primeiros livros continuam refletindo aqui nesse terceiro e provavelmente também no quarto. É um livro, é uma saga que eu tô com muita empolgação para começar a ler no ano que vem. É algo que eu não posso deixar passar mais, principalmente com a Aleph confirmando que o quarto sai ano que vem. Começo a ler com certeza, tá? Esse daqui e a Saga do Novo Sol, do Diane Wolf, eram 2 livros que eu tinha uma baita dúvida se um dia fossem ser lançados aqui no Brasil, e estou muito feliz de ver os 2 sendo lançados ao mesmo tempo e quero começar a ler os 2 o ano que vem, sem demora. Vamos à sinopse. Raul Endymion não pretendia ser um daqueles raros seres humanos que fazem história. Não pretendia mesmo, pelo contrário. Ele cresceu no planeta Hyperion, em uma família de pastores itinerantes, serviu como soldado e cumpriu diversos trabalhos depois disso. Estava bem longe de seus planos cometer um ato que lhe rendesse uma sentença fatal e mudasse para sempre o seu mundo. Sem muitas explicações prévias, um careca de pele azul e um velho encarquilhado ajudam-no a escapar para uma nova cidade. Ali, Raul recebe a missão de resgatar uma menina que chegará através do tempo em meio às misteriosas tumbas temporais, onde os peregrinos de Hyperion enfrentaram o Picanço, mais de 250 anos atrás. A referência aos primeiros livros, tá? Anéia é o nome da pequena, e ela pode ser a chave para o futuro da humanidade. De quebra, juntos, eles devem fugir do poderio militar da Igreja e de seus defensores da Pax, encontrar um planeta que desapareceu sem deixar rastro e ainda decifrar os planos de uma força oculta que espreita o antigo Tecnocerne de Yas. Então nós temos diversas entidades aqui ameaçando esse universo. Raul Endymion definitivamente não pretendia se tornar um herói, mas tem consciência de que, ao longo dessa jornada, como em tantas coisas da vida, o que importa não é o motivo por que fazemos algo, o que perdura é o fato de fazer. Esse foi Endymion, bora pro próximo. Falando agora da capa de Endymion, eu lembrei que eu acho que eu não comentei dos primeiros livros, né? Então, do box do livro do Rei Arthur, eu gostei bastante, muito bonita aquelas capas lá, como de toda a coleção Féerica, acho que isso até comentei. A do Drizzt é exatamente a mesma do original, mantém o padrão da série, gostei bastante também, gosto desse tipo de arte. Da Penguin, né, do livro do Lovecraft, não tem muito o que dizer, não é nem bonita, nem feia, é ok, é regular, mas a Penguin ela também não é conhecida por fazer capas muito elaboradas, muito elaborantes, né, esse é o padrão Penguin. Gostei, tá bonito, bora. E agora do Endymion eu gostei bastante também, né? Mas bora pro próximo livro. Nosso próximo livro é um thriller aqui meio de ação, meio de espionagem, os dois, ou mais ação, mais espionagem, não sei. Precisaremos ler para descobrir. Estou falando de O Ano do Gafanhoto, lançado pela editora Intrínseca, ao preço de R$ 119,90 e 704 páginas. Esse livro aqui ele é o segundo livro do autor, do Terry Hayes. É o segundo livro de ficção do autor, né? Demorou aí quase 10 anos para ele lançar esse segundo livro. Não faz parte de nenhuma série, tá? É um livro próprio, o primeiro também. O primeiro livro é o Eu Sou Peregrino. Quem viu o meu Bookshelf Tour, viu eu falando desse livro aqui, tá lá no meu Bookshelf Tour número 3. Aqui, ó, Eu Sou Peregrino. Tenho muita vontade, muita curiosidade de ler esse livro aqui. As notas dele, tanto aqui no Goodreads quanto no Scoob, são altíssimas, tá? São altíssimas, então eu tô muito empolgado para ler. Esse daqui é um thriller de espionagem que corre o mundo inteiro, tá? Eu falo mais um pouquinho lá no meu Bookshelf Tour, vai lá ver. Mas, como eu disse, né? Foram 10 anos de lançamento desse até o novo, que é o Ano do Gafanhoto. E se você entra lá no Goodreads, foi lançado em 2023... a recepção tá bem mista, assim, tá? Enquanto esse daqui tem uma nota de 4,40, aquele lá tá com 3,5, se eu não me engano. Tá muito baixo, o pessoal fala que a primeira metade do livro é o Terry Hayes de Eu Sou Peregrino, a segunda metade é um Terry Hayes LSD, loucaço, começa a aparecer um monte de coisa ali que ninguém imaginava que fosse aparecer, coisa totalmente fora da caixinha. Isso me deixa decepcionado, apesar de eu nem ter lido o livro ainda, né? Mas também me deixa curioso pra essa loucura toda que ele vai colocar aí. Não vou falar aqui para não talvez dar alguns spoilers, tá? Fica essa dica. Vamos para a sinopse. Do mesmo autor de Eu Sou o Peregrino, épico de espionagem narra o confronto entre um agente especial da CIA e um terrorista com plano de provocar uma catástrofe global
sem precedentes. Para espiões como Kane, agente da CIA especializado em áreas de acesso proibido, limites e fronteiras não significam nada. Sua função é entrar, fazer o que lhe foi designado e sair, custe o que custar. Profissionais como ele sabem quando agir, quando se esconder e quando atirar. Mas certos lugares não jogam segundo as regras. Alguns locais são perigosos demais até para um homem com a experiência de Kane. A tríplice fronteira entre Paquistão, Irã e Afeganistão é um desses territórios hostis, onde a violência é a única maneira de sobreviver. Kane viaja até lá para exfiltrar um homem com informações vitais para a segurança do Ocidente. No meio da missão, no entanto, o agente acaba se deparando com um adversário capaz de levar o mundo à beira da extinção. Caralho. Será que é aqui que vem as maluquices, né? Um sujeito assustador, inteligente e cruel, com sangue nas mãos e o sentimento de vingança no peito. Quem tá muito por ser de vingança não tem nada a perder, hein? O Ano do Gafanhoto é um épico da espionagem de tirar o fôlego, no qual um homem de coragem e preparo impressionantes vai enfrentar as situações mais extremas e com os meios mais extraordinários para aplacar uma ameaça impossível de ser derrotada. Pô, então já falou sobre o fim do livro, né? Impossível? Fudeu. Bora pro próximo. O nosso próximo lançamento é agora do dia 4/11. Estou falando aqui então de um box contendo a série completa Blackwater. São 6 livros. Vai chegar por R$ 199,90 em 1.650 páginas pela editora Arqueiro. Bom, aqui eu tô meio putinho com esse lançamento aqui, mas já falo para vocês. Aqui a gente vai ter a história da família Caskey, uma família lá no sul dos Estados Unidos, bons anos atrás, boas décadas atrás. Essa família ela é muito rica, ela tem muitas propriedades ali nessa cidade, se eu não me engano ela chama Perdido. O livro então é um livro de terror, tá? Um livro de horror, de suspense e horror. E vai contar diversos dramas familiares dessa família. Dramas familiares dessa família é bom, né? Mas enfim, vai contar muitos dramas familiares que essa família vai passar, além de alguns problemas, vai ter uma enchente, vai ter um monte de coisa. Eu tenho aqui os primeiros volumes, tá? O primeiro volume aqui é A Enchente, livretinho em formato de bolsa, e o segundo volume é O Dick. Só que junto a tudo isso vai surgir uma figura misteriosa aqui que vai começar a interferir na vida dessa família, e essa figura aqui, às vezes, muito provavelmente, talvez ela não seja nem humana. Aí o livro começa a arrumar para esse lado de terror. São 6 livros, como eu disse, R$ 199,90. Qual que é o meu problema aqui? Sempre que eu falei sobre essa série, eu critiquei muito o preço desses livros. Como eu estou falando, olha o tamanho, eles são formato de bolso. Então, para vocês terem uma noção aqui, ó, esse outro livro aqui, Aniquilação, um dos livros que eu vou ler esse mês aqui pro Halloween, um sci-fi horror, né, um horror ficção científica. Olha o tamanho dele perto. Ele já é um dos menores livros, né, já é um livro pequenininho. Olha o tamanho aqui. Isso daqui é formato de bolso, e não me levem a mal, eu gosto, tá? Eu gostaria que mais livros saíssem nesse formato, principalmente séries longas, livros assim de gêneros que tenham menor público. Eu não me importaria de ver thrillers militares, alguma coisa assim saindo nesse formatinho. Mas não por esse preço. R$ 64,90 um livrinho desse. Ah, tem alto relevo, não sei o quê. Não importa, tá muito caro por R$ 64,90. Tão caro que esses 6 livros agora, esses livros foram lançados em março, tá, galera? Em março desse ano. Não deu nem 6 meses, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 8 meses depois do lançamento, a editora Arqueiro já está fazendo um pack com 6 volumes por R$ 199,90. Ou seja, já está saindo R$ 33,00 cada livro, já está saindo metade do preço. E quando entrar em promoção esse pack, então vai ficar mais barato ainda. Ou seja, me sinto trouxa por ter pego esses livros aqui, tá? Preço... Porra, eu sempre reclamei disso, cara. Puta que pariu, né, mano? Enfim... Dizem que essa série é muito boa, eu só ouço boas recomendações, o Rafa lá do Pela Capa fala bem, já vi outros youtubers falando bem, já vi muito gringo falando bem, e lá fora, ou isso daí sai em um volume ou sai em 2 volumes, é difícil você ver lançamento assim 6 lá nos Estados Unidos, que é o que eu batia na tecla, que aqui devia ter saído compilado. Mas enfim, tá saindo desse jeito, pelo menos agora tá mais barato, logo entra em promoção aí vai ficar mais barato ainda, tá certo? Eu não vou continuar mais essa coleção de forma assim, individualizada, eu vou esperar esse pack aí ficar com um bom preço e eu pego ele, porque vale muito mais a pena. Enfim, vamos lá para a sinopse então. A saga completa em 6 volumes. Conheça a épica saga da família Caskey, um fenômeno editorial sem precedentes que já vendeu mais de 2 milhões de exemplares em todo o mundo. Quando as águas do rio Blackwater inundam a cidadezinha de Perdido, no Alabama, a poderosa família Caskey luta para salvar
sua fortuna em meio ao caos, liderada pela matriarca Mary Love e seu filho Oscar. Ele só não contava com a aparição de Eleanor Demert, uma mulher misteriosa que aos poucos se infiltra no seio dos Caskins. Por trás de sua fachada encantadora, esconde-se algo perturbador, que mudará o destino deles para sempre. Esse livro aqui, se eu não me engano, ele é de 1960 e bolinha, hein? Deixa eu confirmar aqui. Livro de 1963. É um horror clássico aqui, um terror clássico, então estou bem empolgado em conhecer essa literatura. Bora pro próximo. Nosso próximo livro, então, foi publicado lá no século XIX, clássico da aventura, inédito no Brasil, publicado por Alexandre Dumas. Publicado não, né? Escrito por Alexandre Dumas. Estou falando de O Visconde de Bragelonne, volume 3, publicação da editora Zahar, que chega no dia 4 de novembro, por R$ 129,90, 604 páginas, capa dura. Esse daqui, galera, é o terceiro e último volume da trilogia Bragelonne, é o último volume de toda a saga dos Três Mosqueteiros, tá? E lembrando que todos esses livros do Bragelonne eram inéditos aqui no Brasil, nunca tinham saído, tá certo? A publicação dos Três Mosqueteiros aqui, então, pela Zahar, começa da seguinte forma. Com o livro de mesmo nome, né? Os Três Mosqueteiros, belíssimas edições. Depois nós temos 20 anos depois, outra belíssima edição. E aí, esse daqui, como já diz o nome, né? Se passa 20 anos depois dessa história. Os livros do Visconde de Bragelonne se passam 10 anos depois dessa história. Então, os Três Mosqueteiros mais o D'Artagnan estão bastante velhos. Aqui no volume 3 do Visconde de Bragelonne, galera, a gente vai ter a história clássica e icônica história do Homem da Máscara de Ferro. É até o subtítulo dessa história, né? Visconde de Bragelonne ou O Homem da Máscara de Ferro. Que já foi adaptada para o cinema em 1998 com o Leonardo DiCaprio no papel do Homem da Máscara de Ferro. Eu não sei se esse filme ele foi uma adaptação fiel da história, tá? Que eu me lembre no filme, eu não lembro se ele era irmão gêmeo do rei ou se ele era um doppelganger do rei. Vou deixar a informação aqui correta. Também não sei como que vai se suceder aqui no livro, só a gente lendo para saber, tá? Não fui atrás de muitas informações nesse sentido. Vamos à sinopse. Quem será o misterioso prisioneiro que tanto ameaça os frágeis alicerces do reinado de Luís XIV e se tornou uma das grandes lendas históricas da França? Neste último volume de Visconde de Bragelonne, Dumas dá fim à saga que transformou o imaginário ocidental. Numa prosa eletrizante e cheia de suspense, Alexandre Dumas ficcionaliza uma figura que encarna anseios de justiça e mudança numa França monárquica em franca decadência, o Homem da Máscara de Ferro. Por trás do disfarce imposto, desponta um personagem inteligente, sensível e digno, em oposição à vaidade e autoritarismo de Luís XIV, que pode mudar tudo. Com Aramis comprometido em empreender uma arriscada missão com o enigmático prisioneiro, o volume mais conhecido adaptado para o cinema de O Visconde de Bragelonne é também a derradeira despedida dos leitores do quarteto fantástico da literatura ocidental. O que será de Aramis, Porthos, Athos e D'Artagnan depois de tantas aventuras, quando a lealdade, a honra e a coragem vão perdendo lugar numa sociedade que caminha para um aburguesamento brutal? Dumas, com muita emoção e drama, selará seus destinos. Tenho muito interesse em adquirir toda a saga de Os Três Mosqueteiros. Bora pro próximo. O próximo livro é uma fantasia que muita gente tem aguardado, eu inclusive, tá? E estava lá no meu livro passado como uma das especulações de que talvez saísse esse ano, tinha-se a notícia de que tinha sido adquirido aqui, e a plataforma 21 confirmou seu lançamento agora para o dia 10/11. Estou falando da trilogia Hierarquia, com seu primeiro livro A Vontade de Muitos, trilogia escrita aí pelo James Islington. Vai chegar então por R$ 109,90, 784 páginas. É uma fantasia com inspiração romana e a plataforma 21 quis deixar isso bem claro na capa brasileira, né? Uma capa bem diferente de qualquer outra que tenha no mundo. Eu não achei ela feia, mas para mim ela não lembra fantasia, tá? Eu prefiro as duas capas gringas, principalmente essa outra aqui, que eu vou deixar aqui do meu lado direito. Essa outra para mim condiz muito mais com o que o livro aparentemente é e que eu já vi falar sobre ele, né? Essa daqui que a plataforma 21 escolheu me lembra muito mais um livro de ficção histórica do que um livro de fantasia. Eu entendo que ela possa com isso atrair mais gente, tá, para comprar esse livro aqui, até pela sinopse e tudo mais, né? Mas, enfim,
Não é feia, achei bonito, mas eu preferi a capa gringa. Aqui nessa história, então, a gente vai acompanhar um príncipe. Ele é um príncipe de um reino menor, que já foi dominado pelo grande império, né? Esse império com inspirações romanas. E ele é encontrado por um senador, e esse senador, ele quer destruir esse império também. Vai pegar esse príncipe, vai botar ele numa academia lá, que é só para elite e tudo mais, e lá de dentro ele vai começar a aprender todas as entranhas desse império para tentar destruir esse império por dentro, tá certo? Esse império ele é extremamente dividido assim em castas, tá, galera? E é um império bem tirano também, né? Tanto é que as castas mais baixas, elas são forçadas a dar sua energia vital para as castas superiores. Imagina você ter que lidar com uma situação dessa, né? Caraca. Então vamos à sinopse. Conto a eles que meu nome é Vis Telemus. Conto que fiquei órfão após um trágico acidente há 3 anos, e que ter sido aceito na academia, o centro de estudos mais prestigiado da República, foi apenas uma questão de sorte. Conto que, quando me formar, me juntarei de bom grado ao resto da sociedade, permitindo que minha força, minha motivação e meu foco, o que eles chamam de vontade, com V maiúsculo, sejam drenados e somados ao poder dos que estão acima de mim, como milhões de pessoas já fazem. Como todos terão de fazer inevitavelmente. Digo que sou um deles e eles acreditam. Mas a verdade é que eu fui enviado à academia para encontrar respostas, para solucionar um assassinato, para buscar uma arma ancestral, para desvendar segredos que podem provocar a queda da República. E eu nunca, jamais cederei minha vontade ao império que executou minha família. Para sobreviver, porém, ainda terei de conquistar meu lugar na academia. Terei de sorrir, fazer amigos, fingir pertencer a esse sistema e vencer nele. Se eu não conseguir, aqueles que querem me controlar, os que sabem meu verdadeiro nome, serão inúteis para mim. E se a hierarquia descobrir quem eu realmente sou, eles vão me matar. Se você pegar a sinopse lá na Amazon Prime, você vai ver que ela tem 3 palavrinhas em latim assim no meio delas, né? Que é audi, que significa ouça, vide, que significa veja, e tassi, que significa fique em silêncio. É a versão abreviada de um provérbio em latim. Audi, vide, tassi, sis, vis, vivere in pace. Ouça, veja, cale-se, se quiser viver em paz. Essa daqui é uma série ainda em andamento. No dia 11/11 sai o 2º volume lá fora. É esperado que seja uma trilogia. Vamos ver. Esperamos, torcemos para que seja uma boa série. Próximo. Nosso próximo lançamento, na verdade, é um relançamento. Estou falando de Um Mundo de Gelo e Fogo, que chega no dia 11 de novembro, publicação da editora Suma, por R$ 189,90 e 336 páginas. Eu falo que é uma republicação porque isso daqui saiu pela primeira vez lá em 2014, a segunda vez saiu em 2017, e agora já estava custando aí os olhos da cara para conseguir isso de forma usada, né? Então, finalmente, a Suma fez uma nova publicação. Eu sempre quis muito essa edição aqui, tá, galera? Sempre quis muito mesmo, mas tem outras prioridades na frente, mas é algo que vai lá para a listinha de desejo, com certeza. Um livro que não precisa de muitas apresentações, né? É basicamente um dicionário visual aí de todas as crônicas de Gelo e Fogo. Tem, acho que se eu não me engano, 136 imagens. Tem muita coisa aqui dentro desse livro que vai deixar qualquer fã das crônicas de Gelo e Fogo muito feliz e muito satisfeito. Eu sou um deles, eu quero esse livro aqui, mas de novo, quando tiver um bom preço. Então vamos para a breve sinopse desse livro aqui. O Mundo de Gelo e Fogo é um relato imersivo sobre o surgimento de uma civilização e as lendas que se tornaram parte eterna da história. Um livro indispensável para quem deseja entender as raízes da épica série que inspirou a Guerra dos Tronos e a Casa do Dragão. Desde as origens de Westeros, passando pela ascensão e queda de impérios, batalhas lendárias e histórias fascinantes sobre dragões e criaturas místicas, este livro apresenta em detalhes o complexo universo construído por George Martin nas Crônicas de Gelo e Fogo. Com mais de 170 ilustrações, entre mapas e genealogias, este volume reúne informações e relatos preciosos sobre as grandes casas dos Sete Reinos e seus vassalos, além de marcos históricos que formaram um mundo conhecido, como a chegada dos primeiros homens, a construção da muralha, a destruição de Valíria, a conquista de Aegon e o reinado de Targaryen. Explore o universo que deu vida à saga mais fascinante de todos os tempos, incompleta, velho safado. O Mundo de Gelo e Fogo é uma viagem ao passado épico de Westeros e um mergulho nos eventos que moldaram os Sete Reinos. Então fica aí, é um lançamento muito interessante, muito aguardado. Bora pro próximo. O nosso próximo livro é um dos livros de fantasia mais aguardados do ano. Estou falando de A Sombra dos Deuses, publicação da editora Trama, que chega no dia 18 de novembro,
por R$ 99,90, 568 páginas. Este daqui é mais um daqueles livros que eu coloquei no meu primeiro vídeo de lançamento, que estava anunciado para esse ano, mas não tinha data, então aqui está ele agora com data, tudo completinho, certinho. Eu repito aqui, né, eu tinha mais interesse na outra obra do autor John Green, que é The Fateful and the Fallen, uma quadrilogia, mas eu entendo que esse daqui tem um apelo comercial maior para o mercado brasileiro, não só por ser uma trilogia, é a obra mais recente, é a obra que o pessoal lá fora está comentando mais, tem mais personagens femininos e tudo mais, então eu entendo a editora Trama querer começar por essa obra aqui no Brasil, tá? Então eu vou torcer para que ela dê muito certo, para que em breve a Trama também comece a trazer essa outra quadrilogia pra gente. Então só lembrando aqui brevemente, né, nós temos aqui um livro que a gente vai seguir 3 personagens, uma caçadora, uma nobre e um escravo, neste mundo aqui que está se recuperando de uma decadência após o sumiço dos deuses, mas aparentemente uma nova era das trevas, uma nova era dos deuses está voltando aí, né? Então, sem mais delongas, vamos à sinopse. Os deuses caíram. O mundo nunca mais foi o mesmo. Em Vigrid, suas ossadas erguem montanhas. Despertam monstros e alimentam uma cobiça que atravessa gerações. Entre Jarls em guerra, caçadores de relíquias e mercenários lendários, 3 destinos avançam como lâminas no escuro. Orca, que só deseja proteger a família, mas ao ser atacada, desperta novamente a guerreira implacável que havia enterrado. Varg, um ex-escravizado em fuga, encontra entre mercenários a chance de vingança e talvez um novo lar. Elvar, jovem combatente, busca feitos dignos de saga até perceber que a glória sempre cobra um preço terrível. Em A Sombra dos Deuses, John Green, mestre das batalhas épicas e dos personagens intensos, dá início a uma saga brutal e arrebatadora, inspirada na mitologia nórdica. Aqui, a magia nasce dos ossos dos deuses, juramentos valem mais que ouro e monstros espreitam muito além da escuridão. Esse livro aqui até chegou a ser finalista no ano de lançamento dele, né, se não me engano em 2012, como 2022, como melhor fantasia. Essas listas de melhor fantasia geralmente tem só romantasia, né, fantasia hot e tal, nos últimos anos. E ele ter aparecido lá foi bem impressionante também, tá? Então é uma das minhas maiores expectativas por ano também para finalmente conhecer a literatura de John Green, que repito, né, e eu vou sempre falar isso. Sempre que falam de Bernard Cornwell, falam de Con Iggulden e vice-versa, sempre que se fala em John Green, se fala em Joe Abercrombie, e nós vamos ter a oportunidade esse ano de ter obras dos dois sendo publicadas aqui no Brasil, né? Como eu disse lá no primeiro vídeo, a Aleph está republicando a primeira trilogia da Primeira Lei do Joe Abercrombie, né? A gente ainda não tem uma data certinho, mas vai sair em box. E agora nós temos a editora Trama trazendo John Green. Cara, isso é muito, muito legal para nós brasileiros aqui ter essas obras chegando, tá certo? Bora pro próximo e último livro. Então, galera, chegamos ao nosso último livro desta lista. O único livro dessa lista toda que não tem data ainda. E é a única fantasia nacional dessa lista também, né? Estou falando de Almaron, o Expurgo do Ancestral. Livro que conclui a duologia Almaron, publicação da editora Viseu, escrito pelo Sérgio Viana. E eu tenho aqui o primeiro volume dessa Dark Fantasy nacional, que é Almaron, o Retorno do Ancestral, desculpa. Esse segundo volume até está prometido para o fim do ano, o Sérgio Viana já publicou isso nas redes dele. Não tem data ainda definida, mas ele até colocou, já tem a capa, né, que vocês já estão vendo aqui, e ele colocou a informação de que vai ter até mapa, tá certo? Tô ainda na leitura deste livro aqui, tá? Vou ver se eu consigo finalizar neste fim de semana aqui, no máximo terça-feira talvez. Mas posso dizer para vocês que estou gostando bastante, tá, galera? Tem personagens cativantes, personagens que estão sendo bem desenvolvidos aqui. E tem alguns filhas da puta também, né? Mas esses personagens estão carregando essa trama, estão no meio dessa luta contra esses monstros de 3 metros de altura, peludo. A imagem que eu fiz na cabeça deles são meio de gorilas bizarros, assim, né? Eles têm braços enormes, têm esses 3 metros de altura, tem um fedor de putrefação enorme, são canibais, são meio bestiais, gostam de comer carne humana. São canibais não, eles gostam de comer carne humana, eles não têm lá um comportamento muito natural, né? E esses seres foram soltos aí no mundo por algo que meio que quer dar um reset na humanidade. Então a gente vê nossos personagens combatendo esse tipo de coisa, né? Nós temos aqui também uma certa intriga de corte, né? Pois nós estamos falando de um reino onde o rei já está senil, e seus filhos aí não entram muito em acordo, tá? Um dos filhos está lá protegendo a fronteira do norte, uma fortaleza lá em cima, e toda a comunicação que ele tenta mandar para o pai, avisando que está dando problema aqui, que eles precisam se preparar melhor,
o filho mais novo interrompe que está trabalhando ali agora, está na função de ser a voz do rei, né, e passar as informações para o rei, comunicar, dar suas opiniões e tudo mais. Ele ignora isso completamente, ele tá querendo ali meio que só festas e tudo mais, né? E vamos saber se tem alguns outros motivos por trás disso também. Fora isso, a gente também vai acompanhar um grupo de mercenários que ganha vida justamente matando esses monstros, né? Não só eles procuram e matam esses monstros, como eles cortam todos esses monstros aí para tentar fazer o máximo de dinheiro possível com tudo isso. Como eu já falei, tenho gostado bastante, vou guardar mais para minha resenha que deve vir aqui no mês de novembro, tá certo? Para concluir esse vídeo então, galera, fica aqui os 3 livros que eu mais estou aguardando dessa lista aqui. Endymion, né, o 3º volume da saga Hyperion, A Vontade dos Muitos e A Sombra dos Deuses. Confesso que A Vontade dos Mundos e A Sombra dos Deuses eu já fiz a pré-venda. A Sombra dos Deuses deu para fazer com 15% de desconto, 12 vezes sem juros lá no site deles. A Vontade dos Muitos deu para fazer por 3 vezes sem juros na Amazon, tá? Vou tentar ler pelo menos um desses dois ainda esse ano. Aliás, deixa aí nos comentários qual que você gostaria de ver primeiro uma resenha aqui, né? Vou tentar ler esse ano, tá? Vocês viram no meu vídeo lá de projeto de fantasia, que eu já coloquei bastante fantasia para ler até o fim do ano aqui. Mas digam aí, eu vou tentar fazer o encaixe dessa leitura. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí nos comentários também, vocês preferem esses vídeos de lançamento que eu deixe acumular mais obras desse jeito, né? Faça aqui 10, 12 de uma vez, ou se vocês preferem, conforme for sendo anunciado, eu venho aqui e já faço um livro, eu já faço um vídeo, né? Ah, anunciou mais um, eu venho aqui e faço o vídeo desse um. Ou se vocês preferem acumular desse jeito. Aqui na descrição dos vídeos você também vai encontrar os canais parceiros e todos os canais citados aqui nesse vídeo. No meio dessa semana tem uma resenha aqui no canal. E no próximo fim de semana temos o book haul com os livros adquiridos em setembro, tá certo? Curta, comenta, compartilha, me segue lá no Instagram, @bibliotecabruta e valeu!